Bom dia, galera massa do segundo ano. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam protegidos com a graça de Deus, né? Estamos aí numa semana bem legal, uma semana bem reflexiva, que é a semana da Semana Santa, né? Que nós comemoramos a Páscoa. Na aula de religião a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Mas hoje vamos dar continuidade aí ao que nós estávamos fazendo na última aula. Na última aula, nós aprendemos sobre o autorretrato e nós vimos que o artista João Miró se retratou de uma maneira muito legal, né? Um autorretrato inventado, e nós fizemos também o nosso autorretrato inventado. Hoje, observando aí essa atividade aqui, está dizendo o seguinte: na atividade anterior, você experimentou criar um autorretrato usando a imaginação. Hoje é um autorretrato de observação. Eu recomendo que você pegue uma foto sua e que você preste bem atenção nos mínimos detalhes, tá? E que depois que você observou o jeitinho dos seus olhos, da sua boca, do seu nariz, né, o formato do seu rosto, que você faça um autorretrato o mais possível, mais próximo do real possível que você conseguir. Lembrando que você vai fazer do seu jeito, tá? Certo? Então, essa é a nossa primeira atividade, ok? Fazer um retrato, um autorretrato de observação lá no nosso caderno de desenho, tá bom? Mas antes, nós vamos colocar aí na página 18 e hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Vincent van Gogh. Vamos acompanhar a leitura aí com a tia, tá? Autorretratos de Van Gogh. O artista holandês Vincent van Gogh criou muitos autorretratos e se tornou bastante conhecido por isso. Van Gogh começou a desenhar quando era criança, mas só passou a trabalhar como pintor quando ficou mais velho. Ele gostava de criar as paisagens que via, os objetos de sua casa, retratos de vizinhos e amigos. Suas pinturas são conhecidas por terem cores bem fortes, pinceladas rápidas e curtas e por passarem muita emoção. E aqui nós temos duas obras, né, de Van Gogh. Um quando ele cortou um pedaço da própria orelha, que chama Autorretrato com Orelha Enfaixada. E um outro que ele fez ele, né, com um chapéu de feltro cinzento, né? Van Gogh era um artista depressivo, ele tinha alguns problemas emocionais, né? Ele tinha o apoio do irmão mais velho dele chamado Theo. Eles tinham uma relação muito próxima. Van Gogh sobreviveu a vida toda, foi sustentado pelo irmão, porque em vida ele só conseguiu vender um quadro e ele pintou mais de 600 quadros. Então, Van Gogh ele era um pouco frustrado por não conseguir sobreviver daquilo que ele fazia. E por essa razão, ele fazia coisas meio que absurdas aí, como cortar a própria orelha, né? Que não é certo, né, gente? Mas ele era uma pessoa aí que precisava de uma iluminação divina, de cuidados, né? Morava sozinho, não tinha o apoio, né, próximo de ninguém, tinha o contato do irmão, mas o irmão morava longe, eles se falavam por carta. Mas enfim, todo esse processo histórico triste da vida de Van Gogh não ofuscou, né, o seu talento. Van Gogh tinha um jeito único de pintar, e aqui a gente percebe como ele fez o autorretrato dele, tá? Aqui ele tem uma pincelada bem rápida, pinceladas curtas, ele tem um jeito bem diferente de pintar, né? Vamos falar aqui mais um pouquinho sobre ele. Os autorretratos de Van Gogh mostram como o artista se sentia quando estava pintando a si mesmo, pois muitos apresentam um rosto triste e sério. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha o coração dodói? Não o coração físico, mas o coração emocional, né? É interessante observar que a pele pintada pelo artista em seus autorretratos apresenta diversas cores, como o amarelo, o laranja, o verde, o lilás e até o azul. Van Gogh usava cores de uma forma especial e suas pinceladas rápidas criavam a sensação de movimento nas suas pinturas.
Aqui tem quer saber mais, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre a obra, né, do Van Gogh, aqui está dizendo que você poderia ir até uma biblioteca, procurar livros e imagens da obra dele, mas como nós estamos aí num momento muito complicado, né, e a nossa biblioteca da cidade também tá meio que abandonada, né? Então tem muita obra dele na internet, tem um museu realmente só das obras de Van Gogh que dá para você visitar pela internet. Então dá para fazer aí um mergulho aí nas obras de Van Gogh da sua casa mesmo, tá? Sem precisar sair. Mas o que a gente pode aprender aqui com Van Gogh? Primeiramente, né, é ver os traços que ele utilizava, ver a forma como ele pintava, né, ver a forma como ele utilizava a arte também para se expressar também os momentos difíceis que ele passou na vida dele, né, e que a arte também serve para isso, para expressar, para nos ajudar a colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo, né. Vamos agora também lá na página 19. Aqui na página 19 tem duas atividades, mas hoje nós só vamos fazer uma, que é essa que a tia fotografou, tá? Que diz assim: Van Gogh gostava de cores fortes e pinceladas rápidas, e suas pinturas causam muitas emoções. Vamos nos inspirar nas obras desse artista e pintar um autorretrato? Organize seus materiais, pegue sua foto e comece fazendo um desenho bem leve, sem apertar muito o lápis na folha. Para ajudá-lo com a pintura, capriche nas pinceladas rápidas e nas cores intensas em sua pintura, assim como o artista Van Gogh. Divirta-se. Então, nós temos dois autorretratos para fazer, tá? O primeiro lá da página 17, que está pedindo um autorretrato de observação, que nesse a gente tem que tentar se aproximar ao máximo da realidade, tá? E o da página 19, que nós vamos seguir o modelo aqui de Van Gogh, tá? No lápis mesmo, vocês não vão usar tinta, tá? Então, são dois autorretratos, um de observação, baseado realmente na realidade, e outro, né, no estilo de Van Gogh, com essas pinceladas mais curtas, mais rápidas, né? Você vai fazendo esses traços no lápis mesmo. As duas atividades serão realizadas no nosso caderno de desenho, tá? Não é para fazer o quadrado da página 19, é só a parte de cima que a tia fotografou. Tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, a tia tá online. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.